Fala, guerreiros, tudo bem? Você já teve aquela sensação de que você chega no final de um mês, de um período, e você parece que trabalha, mas nunca tem resultado? E que você fatura um monte, mas parece que chega no final do mês e não te sobra nada? No vídeo de hoje eu vou explicar para você a técnica que pode solucionar e pode te ajudar a entender melhor o porquê que isso acontece. E se você conseguir praticar tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu tenho certeza que isso pode te auxiliar e que você pode ter muito resultado. Fica comigo até o final. Bom, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês a técnica montinho-montão, onde nada mais é onde você vai ter um montão que são as suas receitas, e à medida que a gente vai deduzindo os teus custos, vai ficando mais fácil de demonstrar para ti o quanto te sobra no final. Então, é chamado de técnica montinho-montão. O que é o montão, então? São todas as minhas receitas. Vendas de produtos, vendas de serviços, né? Se você tem um estúdio, você tem lá produtos que talvez você possa vender. Se você vende, a maioria vai ser serviços. Então, se você faz técnicas de pilates, se você aplica, tem algumas pessoas que aplicam acupuntura. Se você tem um salão de beleza, você vende produtos, ou você faz tinturaria, ou você corta um cabelo, ou você faz uma manutenção, enfim. Se você tem um estúdio de maquiagem, você faz uma prestação de serviço, então, fazendo maquiagem nas pessoas, ou você faz, enfim, são prestação de serviço. Se você tem manicure ou pedicure, você tem lá a prestação de serviço, ou você pode até talvez comercializar também um esmalte, enfim, né? E se você tem lá alongamento de unhas, por exemplo, um estúdio disso também, desse segmento, você também aplica lá a prestação de serviços para você fazer a customização, ou enfim, você fabricar essa unha, esse alongamento de unha. Então, é chamado de prestação de serviço, então venda de serviço. Só para exemplificar que quando você tem uma venda de serviço, vamos aqui tirar como base um mês. Então, eu tenho um montão que são as minhas receitas, tá bom? Então, se eu tenho as minhas receitas, ela é considerada um montão, não é tudo que me sobra no final do mês, que é o meu resultado. Por que que não? Porque a partir das minhas vendas, se eu trabalho sozinho, eu tenho, então, a partir da minha prestação de serviço, eu posso não ter, talvez, se eu trabalho sozinho, comissões, mas eu vou ter impostos, às vezes, se eu trabalho em casa, eu posso ter talvez o translado, ou eu posso talvez pegar um táxi, que aqui entraria em fretes, por exemplo, enfim. E se eu tenho uma equipe junto comigo, eu também vou ter então aqui talvez a possibilidade de pagar comissões sobre venda. Os meus impostos, para ambos os casos, eu tenho aqui, né, os impostos que eu vou pagar, enfim. Né, para quem tem um comércio, né, a parte de comércio também, venda de produtos, então pode ser que você paga aí frete para você entregar essa mercadoria, ou se caso o teu cliente fique insatisfeito, ele devolve essa mercadoria, você vai ter uma devolução. Então isso é chamado de custos variáveis. Por que que são custos variáveis? São custos variáveis porque à medida que você aumenta a tua venda de produtos ou serviços, você aumenta os seus impostos, aumenta as suas comissões, aumenta talvez as suas devoluções. E à medida que você diminui, você também vai diminuindo as suas comissões, os impostos ou talvez as devoluções. Por isso é chamado de custos variáveis. Então perceba, nas minhas receitas eu tenho um montão e aí ele diminui um pouquinho a partir dos meus custos variáveis. E bacana, daí eu chego nos meus custos fixos. Então, exemplificando aqui, o que são os meus custos fixos? Água, luz, telefone, internet, o seguro, o aluguel, se eu pago condomínio, combustível, propaganda e publicidade, salário, material de expediente, uso e consumo, tudo isso é atrelado a custos fixos, está atrelado a custos fixos. O teu contador, se você paga, tem a contabilidade, se você não é um MEI, né? Você paga a tua contabilidade, são custos fixos. O salário do dono, prolabore, também é um custo fixo, tá aqui dentro, tá? Então perceba, eu tenho um montão, a partir do momento que eu paguei o meu custo variável, eu tenho um montinho, e aí eu paguei os meus custos fixos, eu tenho um montinho menor ainda. E aí eu tenho um negócio chamado o meu resultado. O que é o meu resultado? Nada mais é
do que o montão menos o montinho dos custos variáveis menos o montinho dos meus custos fixos. E aqui não é demonstrando que eu ganho mais, pago menos e pago menos. Não, é que quanto mais eu vou pagando, mais vai diminuindo o meu dinheiro. Então, o resultado ele está atrelado ao quê? Nada mais é do que a diferença das receitas menos os custos variáveis menos os meus custos fixos, que dá o meu resultado. A partir daí, veja, ó, é óbvio, né, que nós temos um montão de faturamento. Muitas pessoas, quando falam em faturamento, ela enche os olhos para dizer que ela fatura um monte. Mas não quer dizer que você faturando um monte, você pode ter resultado. Pode ser que você fature um monte e você tenha muitas despesas, muitos custos variáveis ou muitos custos fixos na maioria das vezes. E aí vai te resultar em quê? Num montinho muito pequeno ou até mesmo em não existir um montinho. O que eu quero dizer com isso? Você pode às vezes não ter lucro ou até ter prejuízo. Mas levando em consideração esse modelo da técnica montinho e montão, à medida que você tem um resultado, você pode... O que é o correto? Qual que é o modelo ideal? O modelo ideal é a partir do meu resultado, o que sobra do meu resultado é eu gero fluxo de caixa para poder pagar as minhas despesas, fazer girar a minha empresa, ou eu reinvisto na minha empresa. Por isso, então, demonstrando que você divide, o ideal é você dividir o teu resultado para você reinvestir e para você ter fluxo de caixa para os seus pagamentos e as suas obrigações futuras. O que mais acontece nos clientes que eu atendo e o que mais eu vejo nas empresas é que essa técnica de montinho-montão, ela não tem muito resultado. Por quê? Porque aqui nos meus custos fixos, lembra que eu falei agora há pouco que os meus custos fixos eles são formados também pelo prolabore, pelo salário do dono? Então, quando acontece de o dono tirar muito dinheiro da empresa, acontece o quê? Acontece que ele não consegue aplicar essa estrutura, essa técnica de montinho-montão. Ou seja, ele até aplica, mas ele tira tanto dinheiro da empresa dele, que às vezes, ou dela, que às vezes, na maioria das vezes, ele não vai ter resultado, ela não vai ter resultado. O que eu quero dizer com isso? Que se você pode vender um monte na sua empresa, você pode faturar um monte, se você não tiver muito claro os teus controles financeiros e muito claro a técnica do montinho-montão, e você olhar para todo o dinheiro do recebimento que você recebe dos teus clientes e você botar a mão nisso numa forma desenfreada, você vai chegar no final desse mês, desse período que nós falamos, com um resultado muito pequeno, ou às vezes até zero. E aí o que acontece? Quando acontece isso, eu não consigo reinvestir na empresa, eu não consigo ter um capital de giro. Por quê? Porque a minha empresa está quebrada, porque a minha empresa está falida, porque a minha empresa está sem caixa, sem resultado. Então, quando eu digo, muitas vezes, em algumas falas minhas, alguns outros vídeos que eu gravo, que eu digo que o CNPJ tem que ser rico e o CPF tem que ser pobre, é isso que eu quero dizer. Você precisa praticar a técnica montinho-montão. Esteja bem claro isso, onde você tenha esse controle de quanto é os seus gastos para que você possa, ao final de um período, reinvestir na tua empresa. Porque senão, é comum a gente passar na frente de alguns estúdios, eu passo às vezes de algumas empresas, e o que eu vejo? Fachadas desbotadas, sujeira na frente da loja, na frente do estúdio, na frente da empresa. Por quê? Porque eu não tenho... as empresas não têm esse capital de giro. Ah, Paulo, mas não é fácil fazer essa técnica, é fácil falar. Mas se você não começar, você não vai conseguir chegar a lugar algum.